Esse é o mundo moderno, um mundo quase totalmente esculpido pela ciência. Nós nos deslocamos em carros projetados pela física e pela química, que por sua vez andam sobre uma substância resistente que só conseguimos retirar das profundezas da Terra graças a máquinas também desenhadas pelo conhecimento humano. Vivemos em casas seguras, iluminadas por fótons fornecidos gentilmente pela engenharia elétrica, que também é responsável por conservar a nossa comida, prover temperaturas agradáveis a nossos ambientes e nos conectar com o mundo. Existimos em uma era onde a informação é abundante e imediata, e curiosamente por conta disso, em uma época em que a ignorância passou a ser cultuada. É possível que haja hoje mais gente que pensa que a Terra é plana do que quando todas as pessoas pensavam assim séculos atrás. Ironicamente, a divulgação de tanta falta de conhecimento só foi possível graças a satélites artificiais que, segundo ela, não deveriam existir. Somos, portanto, serezinhos peculiares, extremamente facetados, criadores de sociedades ainda mais complexas do que nós. Parte da população escolhe acreditar naquilo que gostaria que fosse verdade e segue sua vida sem muitos questionamentos. Mas existe um grupo com uma curiosidade insaciável, que não escolhe sua visão de mundo a partir daquelas que outros seguem. Pessoas em busca da verdade. Curiosos que só saciam sua fome de conhecimento ao desvendar os segredos do universo. Esta gente costuma emprestar seu nome a unidades de medida dentro de sua área de atuação. Tornam-se eternas por terem sido incansavelmente curiosas. E é graças a elas que a humanidade evolui. Suas descobertas moldam a sociedade e mudam a maneira pela qual vemos o mundo. É por conta delas que sabemos hoje que a Terra é apenas mais um planeta dentro de uma infinidade deles e que ela gira em torno do Sol, acompanhando-o através do vácuo em sua jornada ao redor do centro da galáxia. Mas espera aí, vácuo? Como chegaram a essa conclusão? Afinal, aqui embaixo não existe vácuo, pelo menos não naturalmente. Então, como nós descobrimos que o ar acima das nossas cabeças acabava? Como percebemos pela primeira vez que o espaço entre os astros e a Terra era preenchido pelo nada? Por incrível que pareça, a própria existência do vácuo era debatida antes da ciência começar a encontrar provas. Em 420 a.C., o filósofo grego Leucipo de Abdera, junto com seu seguidor mais famoso, Demócrito, da mesma cidade, criaram a teoria em que tudo era feito por matéria, que poderia ser dividida diversas vezes até chegar à humanidade indivisível batizada como o átomo. O espaço entre cada átomo seria vazio, ou seja, a própria teoria atomista criou o conceito de vácuo. Décadas depois, porém, outro grego ainda mais famoso, Aristóteles, contestou o atomismo. Segundo ele, a existência do vácuo era impossível, já que o vácuo seria o nada e o nada representaria por si só a própria inexistência. Uma coisa que inexiste não pode existir, não é mesmo? A matéria sempre preencheria o espaço criado ao nos deslocarmos através dela, seja na forma de ar, seja na forma de um líquido como a água. Para Aristóteles, então, só havia matéria em diferentes densidades. O vácuo nunca se formaria porque a natureza teria horror a ele. É uma teoria que faz algum sentido, não? Ela não explica determinados movimentos como o do Sol e o da Lua pelo céu, afinal, se eles atravessassem o ar, mais cedo ou mais tarde perderiam velocidade com o atrito e cairiam na Terra. Mas como para Aristóteles as leis que regiam o céu eram diferentes das que regiam a Terra, isso não foi um problema.
Por ser simples e facilmente inteligível, o horror da natureza ao vácuo foi a explicação aceita pela maioria da humanidade durante muitos séculos, até mesmo pelo incrível Galileu Galilei, que interpretou mal um experimento bastante curioso. Repare que o tubo que tenho em minha mão está cheio d'água e que não há nenhum ar dentro dele. Ao virar o seu lado aberto e destampá-lo dentro desse recipiente com água, a água não desce. Por que isso acontece? Segundo Aristóteles, por conta do horror do vácuo da natureza. Por isso ela cria uma força que puxa a água para cima a partir da ponta fechada do tubo. Essa também foi a dedução de Galileu ao analisar por que só era possível usar bombas de sucção para elevar água por 10 metros. Bombas de sucção já existiam desde o século XIII e não importava o quão elas eram eficientes. Sempre que se tentava puxar água para uma altura maior do que 10 metros, a bomba não conseguia. Galileu pensou que 10 metros eram o limite da força do horror ao vácuo e que colunas d'água maiores do que isso simplesmente desabavam sob o seu próprio peso. O que nos faz pensar o que aconteceria se o tubo que eu usei no experimento tivesse mais de 10 metros de comprimento. Foi exatamente isso que o físico italiano Gasparo Berti quis experimentar. Ele construiu um tubo de chumbo com 11 metros de altura e fez exatamente o que eu fiz aqui com o meu tubinho de vidro. No caso dele, como o tubo era maior, 1 metro d'água desceu para o recipiente abaixo, mas 10 metros permaneceram dentro do tubo. O que havia acima deles, no espaço onde estava 1 metro d'água que desceu? Só poderia ser o misterioso vácuo, tão abominável pela natureza quanto pela maioria dos cientistas na época. Infelizmente, o experimento de Berti foi contestadíssimo, e mesmo criando o barômetro d'água, o crédito da invenção foi para um dos alunos de Galileu, que repetiu o experimento de Berti em 1643, mas usando mercúrio como líquido. Por ser 13 vezes mais pesado do que a água, bastou fazer um tubo de vidro com 1 metro de comprimento. 24 centímetros de mercúrio desceram para o recipiente abaixo, deixando os famosos 76 centímetros dentro do tubo e o título de inventor do barômetro no bolso do evangelista Torricelli. Lá estava então o famoso vácuo, preenchendo ou deixando de preencher a ponta do tubo. A dedução do Torricelli foi a de que não era a tal força do horror ao vácuo que mantinha o mercúrio no tubo, e sim o peso da atmosfera, que pressionava o mercúrio no recipiente abaixo, empurrando a coluna para dentro do tubo. E por que ela só subia 76 centímetros no caso do mercúrio ou 10 metros no caso da água? Porque o peso da atmosfera acima de nós equivale a exatamente isso. É por isso que a água não desceu no meu inocente experimento. O peso da atmosfera acima dela é bem maior do que o peso da água presa dentro do tubo. E já que a atmosfera tinha um peso definido, Torricelli entendeu que ela deveria ser finita e que acima dela só poderia haver o vácuo. Não demorou muito para alguém testar sua afirmação. Em 1648, Blaise Pascal bolou um experimento que foi executado por seu cunhado porque sua falta de saúde o impediu. O marido de sua irmã mais velha subiu esse antigo vulcão, o Puy de Dôme, com quase 1,5 km de altura, carregando um tubo de vidro e um recipiente cheios de mercúrio. Já que a atmosfera era finita, seu peso, medido de um lugar mais alto, deveria ser menor. Pascal estava certo. O mercúrio desceu consideravelmente mais do que as medições feitas na base do vulcão, indicando que a coluna de ar acima do cume era consideravelmente menor. Aquela foi a prova cabal. A partir dali, ninguém mais duvidou da finitude da atmosfera, muito menos da existência do vácuo. Não foi à toa que a unidade padrão de pressão ganhou o nome de Pascal. Quase um século e meio depois, aconteceu o primeiro voo tripulado de balão,
iniciando uma era em que o homem verdadeiramente experimentaria a diminuição da pressão e temperatura causada por camadas cada vez mais finas de atmosfera. Portanto, nós sabíamos há quase 400 anos que o espaço era vago. É por isso que em 1961, quando Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a sair da atmosfera, ele estava usando essa roupa. O traje espacial de John Glenn também já estava pronto e era capaz de manter sua temperatura e pressão tão eficientemente quanto o do russo. A ciência então opera dessa maneira, observando fatos, criando hipóteses, testando essas hipóteses e encontrando usos para as descobertas feitas. Os experimentos de Torricelli e Pascal aconteceram há quase 4 séculos, mas graças a eles nem Yuri Gagarin ou John Glenn morreram sufocados em suas viagens pioneiras. Já sabemos sobre a distorção temporal causada por viagens próximas à velocidade da luz há mais de um século, mas ainda demoraremos várias décadas antes dos primeiros seres humanos prolongarem suas vidas ao se deslocarem velozmente por entre as estrelas. Somos uma espécie promissora exatamente por isso, pelo maravilhamento que o conhecimento nos causa e pelas coisas fantásticas que fazemos ao botar em prática o que aprendemos. Que a nossa insaciável curiosidade continue a desvendar os segredos do universo e que esse conhecimento sirva sempre primordialmente para melhorar a vida dos seres humanos. Eu sou o Juliano Righetto e você assistiu a mais um Somos Míopes porque somos breves.